Gente, eu gosto. Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar. A imagem do futebol. Hoje é o dia de passar em cachorro nas emissoras de rádio. Os caras mandam uma mensagem para as emissoras de rádio e dizem assim: Biderman, Paulo Brito, satisfação em tê-los aqui mais uma vez. O Brito a primeira vez, o Biderman frequentemente vem aqui. Maurício Freitas todos os dias está conosco. Dizem que eu casei com o Maurício, que é meio dia e noite, isso é mais que casar. Eu fico mais com o Maurício do que com a minha mulher, é impressionante. Digo mesmo, viu? E os áudios na madrugada, então, aí é pior. Vai. Olha aqui, ó. Mas aí, eu mandei áudio de madrugada. Olha, de vez em quando surge um aqui. Mandei ontem áudio de madrugada. Surge umas missivas de 5, 6 minutos. Madrugada é o WhatsApp. Mas aí é o seguinte, hoje é dia de passar cachorro, porque hoje é dia do índio. E as emissoras de rádio dizem que é aniversário do índio. De qual índio? O que eu já ouvi de parabéns pro índio hoje. Eu também. Não, e eu tenho um grupo de futebol que joga toda segunda. Bom, boa tarde já rolou aqui, tá? Eu tenho um grupo de futebol que a gente joga toda segunda e o índio joga. E tá todo mundo mandando parabéns pro índio. Hoje? Vai ficar chorado, hein? O índio faz aniversário em fevereiro. Meu Deus, É os caras me acordaram no WhatsApp do futebol hoje. Parabéns, índio, parabéns, índio. É dia do índio. Ou então era alguém querendo te passar pra trás. Bom, mas se for nesse objetivo aí, tá certo. Tomar um churrasco do índio, né? Aí ele paga pra vocês lá? Não gosta, não gosta nem de churrasco, nem de cerveja e nem de namoro também. Eu acho que não. Biderman. E aí, tudo resolvido já nessa Libertadores da América, tudo encaminhado. Primeira fase, né? Primeira fase. E já vamos apimentar um pouco o começo da discussão. Vamos lá. Grenal na próxima fase da Copa do Brasil seria bom para movimentar tudo ao mesmo tempo, num pré-Copa, imagina? Grenal num pré-Copa. Bom dia, Rec, bom dia, Paulo, bom dia, Maurício, nossos telespectadores. E nem precisa Eu já dizer, almocei, né? Boa tarde. Boa e tarde. nem precisa dizer, se tiver Grenal antes da Copa, não precisa mais nem ter Copa, né? Pois é. Para nós já tá tudo bom. É a Copa. Rec, a tua provocação é válida, nada resolvido, pelo contrário, enfim, acho que jogos importantes ainda na Libertadores. O empate foi bom lá, podia ter ganho o jogo, sem dúvida nenhuma. O empate foi bom. Agora remete para o jogo aqui de Porto Alegre, contra o Cerro, dia 1º de maio, um jogo importante e vai ter que ganhar, né? Senão pode aí ter algum risco de, vamos dizer assim, ter uma partida muito importante no final, a última partida lá contra o Defensor. Então, todo dia que o Grêmio está bem encaminhado. Lá não. Não, aqui. Mas seria a última... Não, lá na Arena, tá bem? Sim, seria a última partida. Lá em Porto Alegre a gente tem Canoas. É isso. Seria a última partida, se não ganhar do Cerro, com o risco de ser uma partida decisiva, onde se disputaria a classificação de um dos dois. Então, é importante essa vitória contra o Cerro aqui, também para encaminhar uma classificação boa para a segunda fase da Libertadores. Quanto a Grenal, a Copa do Brasil, acho que dá para tentar escolher, né? Eu acho que seria bom sim um Grenal na próxima fase da Copa do Brasil. É muito recente ainda os Grenais do Campeonato Gaúcho, certamente o efeito daqueles 3 Grenais se refletiria em 2 Grenais agora em seguida. Mas eu acho que seria bom, acho que para o Rio Grande do Sul, ouvi um debate há pouco sobre isso, seria bom para o Rio Grande do Sul uma final de Copa do Brasil, um Grenal, né? Já teve os mineiros, acho que paulistas já fizeram, os cariocas já fizeram, acho que uma final da Copa do Brasil... Aqui bateu na trave a final de um brasileiro, que foi o Grenal do século e tal. Era semifinal. Era semifinal, então chegaram perto. Bateu na trave em 16, quando o Grêmio ganhou, o Inter foi até a semifinal contra o Atlético. Não, né? e bateu na trave em 94, quando o Internacional, o Léo Feldman meteu a mão no Internacional aqui contra o Ceará, ia ser Grenal na final, e acabou dando Grêmio e Ceará. O Internacional teve um gol do Elson, anulado, mal anulado, senão teríamos Grenal lá em 94. Mas essa Qual a outra que... 2016, que o Inter chegou até a semifinal, com o Rotti, Exato. que o time estava caindo e estava bem na... E até vão dizer, pô, mas o Rec está defendendo o Internacional demais. Não, então, nesse ano de 16, hoje se tem na Grenal, o árbitro em Minas Gerais, o Inter não querendo classificar, eu não sei por que o Internacional não queria classificar, o Celso tirou naquele dia os 3 melhores jogadores em campo. O Celso Roth tirou. Se destacava em campo e ia pro banco. Não ia pro banco. Sim, Tirou do time.
Estava naquela disputa pela segunda divisão. Para não cair. Para não cair. E o Inter achou que aquilo ali poderia atrapalhar. Aí, teve um lance daí que o Inter caiu a ficha. O Inter enlouqueceu. Ele não deu um pênalti claríssimo do Robinho. Claríssimo. Meteu a mão na bola. Senão ia dar Grenal também. Lembrei isso hoje na Grenal, bem lembrado do Maurício aqui. Mas Mas Grenal é bom. Grenal sempre é bom, Rex. Sempre é bom. Eu não acho que Grenal. É bom só pro... Nem é bom pro Inter, porque o Grêmio é melhor. Mas estou dizendo, no intuito de recuperar ânimo e coisa, o Grêmio, se ganhar, não fez mais do que a obrigação. Se perder, pode... O Grêmio não pode escolher adversário. Se for Grenal, tá ótimo. Se não for Grenal, também tá ótimo. Não pode escolher adversário. Acho que isso não existe no futebol. Eu estou analisando a conveniência, vamos dizer assim, para o Rio Grande do Sul de ter Grenal agora. Não, eu acho que, de novo, repetindo, eu acho que o impacto daqueles 3 jogos do Campeonato Gaúcho ainda estão muito presentes. Então, aquilo se refletiria numa sequência de 2 Grenais. Seriam 3? Não, seria uma... 3 mais 2. Não, mas se tivesse... Mais o do brasileiro, que é dia 13 de maio. Se tivéssemos a sequência agora, os jogos do Grêmio na Copa do Brasil serão obrigatoriamente nos dias 25 de abril, 9 de maio. Isso. E o Grenal é no dia 12. 13, Seria uma sequência. 13, domingo. É 12, é sábado 12. porque o Grêmio joga na terça-feira. Tá certo. É no sábado do dia das mães. Então nós teremos mais uma sequência de 3 Grenais. eu acho que Só concluindo, Brito, eu acho que não seria bom realmente nesse momento ter mais 3 Grenais. De novo, o impacto daqueles 3 se refletiria nesses 3 próximos. É bom dar um espacinho aí para... E até seria mais divertido, acho mais emocionante um Grenal numa semifinal ou numa final de Copa do Brasil. Eu acho que, enfim, seria melhor para os dois, para o Rio Grande do Sul como um todo, e acho que seria, vamos dizer assim, eu preferiria mais na frente. Mas se for agora também não tem problema nenhum. Eu acho que não tem essa de seria o Grêmio apenas obrigação. Pelo contrário, o Grenal é Grenal em qualquer circunstância. De novo, não tem favorito, dada, vamos dizer assim, lembrava agora também há pouco, a gente já falou sobre isso aqui, nos anos 70, aquele timaço do Internacional, os Grenais eram sempre duríssimos. O Grêmio não tomou nenhuma goleada. Não, nenhuma goleada, era 1-0, 2-1, às vezes empatava, teve aquele famoso 3-1 que o Grêmio ganhou com o Zequinha, aqueles 3 gols do Zequinha lá no Beira-Rio. Então, Grenal é Grenal, tudo pode acontecer. Então, é outra história. Eu acho que o Inter está ainda em formação. O Inter tem vários desfalques. Não é o time ainda do Odair Helman, né? Então tem vários atacantes e ele não está jogando com aqueles jogadores que ele prefere. Eu sei... O Odair ainda está jogando contigo, não? O Odair agora parou desde que assumiu o Internacional. Mas o Odair, o ataque do Odair é William Potker, Leandro Damião e Wellington Silva. Esse é o ataque do Internacional. Por enquanto, só o Potker está jogando. Eu sei que o Lucas está chegando, o Rossi é um jogador de boa movimentação, tanto pela direita quanto pela esquerda. O Patrick está fazendo gols, está sendo importante, e chega na frente também. E o Nico Lopes, a gente nunca sabe o que vai ser. Fez 2 gols no jogo passado, mas hoje tu não sabe que Nico Lopes tu vai encontrar. É ou não é? Tu não sabe se o Nico Lopes vai repetir a atuação ou se ele vai ser apático. Porque mas você colocou o Wellington Silva, mas qual o Wellington Silva? O Wellington Silva não consegue jogar. Agora tem o Luca também para brigar por essa vaga. Né? Tem o Luca e acho que vai dar o Nico. E acho que vai dar esses 2 de hoje aí. Nico e Potker. Não sei, eu acho que não. De titular? De titular. Com todos recuperados? Com todos recuperados. Acho que não. Sobra Luca, sobra Rossi, sobra Wellington Silva e sobra Damião também. Vê que quantidade tem. Acho que não tem como o Nico Lopes manter uma regularidade de forma de deixar todos esses aí no banco de reservas. Não. É que o Nico nunca teve essa regularidade, né, Brito? Nunca teve. O Everton do Grêmio teve isso. Jogava, entrava, estraçalhava e os caras, o Everton tem que ser titular. Daí no outro jogo ele começava jogando, não tocava mas na ele bola. chegou na titularidade. E está tendo constância. Mas demorou 2 anos. E é o melhor jogador do Grêmio. Demorou 2 anos. Desde o tempo do Pedro Rocha se dizia, o Everton tem que pegar o lugar do Pedro Rocha. O Brito tem toda a razão. Muitas vezes ele entrava muito bem no segundo tempo. Entrava muito bem e se reclamava exatamente que ele começasse jogando e não tinha o mesmo sucesso começando jogando. Hoje amadureceu, aprendeu, está tendo desempenho. Hoje sim. Agora ele é titular. Mas demorou. E o Nico Lopes eu acho que é a mesma coisa. Não sei se ele mantém hoje o mesmo futebol que jogou domingo. Eu acho que tem uma outra vantagem o Everton em relação ao Nico. Na cabeça do Everton, na época, ser reserva, tudo bem. Eu sou guri, tinha 20 eu anos. sou guri, não joguei na Libertadores pelo Nacional, já não fui rei, mas o Nico tem alguns problemas na carreira já, né? Ele foi dispensado pelo menos por 3 times europeus. Roma, no
começo, o Udinese tem um outro. Vou buscar aqui. Né? Então, 2 ou 3 times europeus. Então é complicado. Mas o Damião não sei em que condição vai voltar. Né? E o Luca tem uma grande vantagem em relação aos outros atacantes. Né? Ele tem a bola parada. Na Ponte Preta, todas as jogadas de bola parada eram dele. O Nico passou por Roma, Udinese, Verona e Granada. Passou por esses 4, alguns por empréstimo. Granada não é da... E nunca deu certo. Granada não é da Argentina? Vamos ver qual... Não, Granada é espanhol. Da Espanha, Granada da Espanha. Então são 4 times. Então eu até botei a menor. Pelo Verona e pelo Granada ele passou por empréstimo, mas teve contrato com Roma e Udinese. E com os outros foi emprestado e não ele firmou. Circulou muito, então ele não pode se queixar de todo mundo, né? É que nem um cara que passou por 6 empresas e foi pra rua das 6. É isso que eu tô dizendo. E agora... Às vezes o cara é azarado. O cara é azarado. É o chefe que pega no pé dele. Eu conheço um cara que hoje é chefe aí e passou por 6 e foi pra rua das 6, mas tudo bem. Mas olha só. Pode ter dado certo na 7ª, né? Engraçado que não tá me caindo a ficha, mas eu vou tu me conta. Foi pra rua de 6 empresas e hoje tá tentando. Pelo amor de Deus. Mas e tá se achando? Não? Mas. Então, tá se achando, Pelé. Olha. Cara com esse currículo não pode se achar. Pelo menos tem que ser desconfiado consigo próprio. Se acha. Mas olha, eu não sei quem é, hein? Eu tô louco pra te contar. Mas olha só, eu tô preocupado, antes de falar em Grenal, com o jogo de hoje. Entendeu? O jogo do Inter hoje contra Duríssimo. É duríssimo. Hoje o jogo seja duríssimo. A gente tá falando em Grenal, quando a gente prefere o Grenal, mas o jogo hoje... Não, mas se passar, faltou, tu tem razão, foi muito faltou bem adendo. lembrado. Se passar, e não é fácil passar, hoje passamos a manhã inteira discutindo lá na Grenal, seria difícil pro Grêmio, pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Flamengo, pro Cruzeiro, pro Santos, 6 que são melhores que o Inter. Seria difícil para esses 6. Sempre é difícil no Barradão, né, Rec? Mesmo sem os principais atacantes. Não estou dizendo que esses 6 não passariam. Ele não joga o melhor jogador da Vitória também. Né? Não, isso ajuda. A ausência do Neilton ajuda muito. O Neilton é um inferno para marcar. Eu nunca vi esse cara jogar mal. Ele é muito chato. Muito chato. Então eu acho que é um jogo complicado pro Inter. Eu desejo boa sorte pro irmão. Tá? Eu não acredito nessa boa sorte. Tu acredita na boa sorte do Vitor? Estou sendo sincero aqui, boa sorte. Vai ser um sufoco. Boa sorte, mas que perca por 2-0 só. Né? Esse complemento é teu. Mas eu acho que o Inter, mesmo assim, claro, levou um gol fora de casa, mas o Inter é favorito, tem mais time, eu acho que tem mais time que o Vitória. Eu gosto do trabalho do Odair, o Inter não dá mais balão, então comete alguns erros. Eu tô falando muito seguidamente do Rodrigo Dourado, que não protege. Já pensou quantos zagueiros passaram pelo Internacional e todos tiveram problemas? Quantos? Nenhum deu certo. E quantos zagueiros ruins ele já salvou? Como salvou, Rec? Mas o Dourado é um grande jogador. Vou dizer mais. Eu dou a fonte aqui. Um grande jogador com cabeça erguida. O Dourado... Funciona, mas ele não protege. E às vezes dá aquela atravessada que nem ele deu no jogo passado. Meu Deus do céu, eu surpreendi na escolinha da Avenida com o Milton Schultz. Até atravessar a bola na frente da área, pelo amor de Deus. Elton Festerceifer fez isso, Clodoaldo fez isso, Dunga fez isso, Mauro Silva Toninho Cerezo fez isso. Toninho Cerezo fez em Copa do Mundo, que é bem mais caro. Né? Agora, o Dourado, dito por gremistas, jogaria no Grêmio. Não, hoje não. Com o Michael, Jailson e Michel. As citações foram este ano. Não, no lugar do Jailson ele joga. É a minha opinião. No lugar do Jailson, do Michel, joga o Dourado. E na lateral direita do Grêmio joga o Edenilson. Tem 2 jogadores do Internacional que jogariam no Grêmio. O Edenilson joga na lateral direita do Grêmio. E o Dourado na cabeça da área ao lado do Arthur. Eu acho que teria que ser uma proteção maior à defesa do Inter. Uma proteção de um cascudo que chega, um Dinho da vida. Estilo Dinho. O Grêmio queria um monstro. E aí foi campeão com quem jogava futebol. Eu acho que tem problema de proteção da defesa do Internacional.
Maicon e Arthur, tá ok? Não precisa volantão daí? Mas olha o Maicon jogando. O Maicon é cascudo, ele impõe respeito, ele chega, Mas se o Inter tivesse um zagueiro como o Jeromel... Se tivesse um Jeromel ali atrás do Dourado, não teria esse problema, né? Olha... Aliás, a Argel hoje nos deu uma entrevista na Rádio Grenal. Eu não entendi essa declaração. E eu acho que ele tem alguma bronca com o Jeromel. Ele disse, o grande zagueiro... Aí começa... Ele disse que é o Kahneman. É Kahneman. Eu gosto do Kahneman, muito. Diz que joga mais que o Jeromel. Joga mais que o Jeromel. É que ele é mais parecido com o estilo do Argel, né? Não, mais parecido com o estilo do Paulão. Zagueiro. O Argel queria o Paulão no Real Madrid, né? Mas essa é uma discussão que não cabe, né, Rec, Jeromel, Kahneman. O Jeromel veio pro Grêmio antes do Kahneman e já tinha um desempenho excepcional. O Kahneman veio complementar a zaga do Grêmio. E os dois se completam muito bem. A gente percebe claramente a dificuldade que é de qualquer um dos dois quando está faltando um deles. Lembra os Grenais sem o Jeromel? A dificuldade que o Kahneman teve, ele quis jogar pelo Bressan por ele e teve alguma dificuldade. Então, a ambientação dos dois, a integração dos dois, eles se conhecem por música. Então eles se completam muito bem naquela posição. Que leitura fez o Grêmio? Toda vez que sai algum dos dois, há dificuldades. Com o Cruzeiro até nem foi tanto. A ausência do Jeromel, até o Paulo Miranda entrou bem, até porque o Cruzeiro não chegou pouco na frente do Grêmio, na área do Grêmio, né? E naquele jogo deu para ver bem a movimentação do Maicon e do Arthur, protegendo um pouco a zaga pela ausência do Jeromel, numa configuração até um pouco diferente daqueles jogos normalmente. Brito, esse respeito que o Grêmio adquire, a ponto do adversário se anular dentro de casa. Já aconteceu com o Corinthians no ano passado, já aconteceu agora com o Cruzeiro, dentro de casa. Mas o Grêmio está jogando a favor do vento, Reg. Pois é, mas aí que eu digo, isso é bom ou é ruim? Eu acho que o Grêmio conquistou esse respeito. Sim, mas e aí? É um time que é inquestionável. Mas os caras vão começar a jogar tudo retrancado contra Mas eu acho que não é só uma questão de respeito, é uma questão de confiança do próprio time também. A bola cai no pé, então o toque de bola é natural, ele acontece naturalmente, o adversário não tem o que fazer, entende? Eu me coloco na posição, muitas vezes joguei bola, também muita bola. Tu te coloca na posição de quem está ali jogando contra o time. Qual era a tua posição, Bida? Eu era centroavante ou ponta esquerda, mais centroavante que ponta esquerda. Mas até fazedor de gols? Fazedor de gol, matador. Mas e o Brito, qual é a tua posição? Lateral direito. Fazedor de gols também. O Brito, se passar fardado no Beira-Rio, contratam, né? Porque o Inter contrata de lateral direito é uma grandeza. Eu fui jogar futebol em Ijuí na segunda-feira com ex-jogadores da cidade. Todos que nasceram lá. E Paulo Baier, e um monte. E aí, o campo de 7... Vai começar a mentir aqui. Não. Os caras estão vendo lá pelo Facebook. Fiz 3 gols, coisa mais linda, do outro lado do campo. Ninguém filmou. Não transmitiu no Facebook, Brito? Era proibido eu deixei filmar. meu celular pro cara, meu amigo lá, filmar. Ele filmou 4 minutos, ele desligou e não pegou nenhum gol meu. Mas eu queria dizer é que, Brito, se tu te coloca na posição de quem joga contra o Grêmio, como o Cruzeiro foi lá no domingo, a dificuldade que é tu te posicionar e que fazer com um time que começa a tocar a bola da forma como toca a bola, sem rapaz, tocando, mesmo que não tenha sido muito agudo e muito boa parte desse tempo, até porque não tinha Luan, mas te coloca na posição do adversário. O que tu faz? Tu faz falta, tu tenta bloquear como aquela jogada dos caras. Eu daria um pontapé. Eu era um jogador violento quando jogava. Lá na Portuguesa. Esse negócio de ficar tocando bola na minha frente... Então fazendo isso com o Arthur. Pro inferno. Então procurando o tornozelo do Arthur. Hoje o pai dele se queixa, né? Vocês viram a reclamação do pai dele? É verdade, tem acontecido isso. E acontece. A gente que, convive um pouco de futebol sabe que os treinadores pedem para fazer. E tem um pouco de isso. ciúmes também, né? Claro. O Arthur foi vendido pro Barcelona, não foi pra Portuguesa de Lagoa Vermelha, né? Os caras sabem. Não. Portuguesa de Lagoa Vermelha. Os caras já vão direto dizer, esse aí é o do Barcelona, vamos nele. Tem um pouco de ciúmes. Tem isso, no futebol tem isso. Mas e tem como parar o Grêmio hoje sem ser assim, truncando o jogo, minando com faltas? O próprio Odair brincou pós-entrevista e levaram pro ar de que a única forma de parar o Luan era dando um tiro, mandando bater. Era fora do ar, mas levaram pro ar, botaram a imagem e tudo. Mas, falando sério, tem como brecar o estilo maldade, né? O Odair foi um cara... não. Foi um cara espontâneo. E outra, perde a maldade. Como é que vai parar o Luan, o outro só dando um tiro nele? Tá, mas e descobriram quem foi que colocou? Não precisa... A rede de TV que colocou se sabe quem foi, né? Sempre é mesmo.
Mas Maldade, respondendo a tua pergunta, tem sim, o Real Madrid conseguiu, certo? Mas marcou como nunca. Marcou como nunca. E marcou e jogou com um preparo físico espetacular, tá certo? Uma movimentação fantástica. Eu estava lá naquele jogo, me chamou muito a atenção, quer dizer, não só a condição técnica, mas a condição física dos jogadores do Real Madrid para conseguir fazer o que fizeram naquele jogo. Foi um jogo de exceção para eles também, tá certo? E o Grêmio precisava fazer um jogo de exceção para tentar alguma coisa melhor, né? Foi um baita resultado, uma baita partida. Acho que o Grêmio jogou bem naquela partida. Faltou, obviamente, o Arthur, o Luan teve um desempenho um pouco abaixo, mas eu acho que naquele dia duas coisas aconteceram. Primeiro, o efeito do jogo com o Pachuca, que tinha um efeito Mazembe importante, né? O Grêmio não podia perder aquele jogo, não podia perder, tinha um nível de estresse que estava antes daquele jogo, absurdo, tinha que ganhar aquele jogo. Ganhando aquele jogo, deu uma certa relaxada, e o Grêmio vinha num estresse físico e emocional brutal para chegar naquele momento. Então, acho que conseguiu o que se fez naquele jogo contra o Real Madrid foi excepcional. Só um milagre mesmo para acontecer alguma coisa diferente. Né? O Nestor Rein tem uma frase sensacional a respeito desse jogo Grêmio e Pachuca. Eu nunca vou deixar de ser apaixonado pelo Everton. Ele me tirou o maior peso das costas da história. É verdade. Imagina, não seria a mesma repercussão, porque o Pachuca... Não, seria. Não, o Pachuca não dá para comparar com o Mazembe. Mas não importa, isso é secundário. Os colorados estão esperando essa hora. Isso é Não secundário. interessa, pode ser. O Pachuca tem bem mais qualidade que o Mazembe. O Mazembe foi uma surpresa que era considerada Mas é uma a vitória fase, certa. Não chegaram na decisão também. Mas então, Rec, Olha que o Bider não está dizendo, o Bider está desabafando agora, faz 5 meses que foi a competição, ele está desabafando ainda. Então, nessa linha de raciocínio, Rec, se os E Colorados. foi duro o jogo, hein? Duríssimo. O Pachuca nunca jogou tanto nos Duríssimo. últimos tempos. Estava mal no campeonato deles, encontrou o jogo lá contra o Grêmio. Né? Eles não estavam jogando essa bola toda. Aquele Honda, que homem chato aquele. Baita jogador. Baita jogador. Baita jogador. Aquilo é craque. Mas nessa linha de pensamento, Rec, de que os Colorados querem que o Grêmio caia numa semifinal, tem que torcer então pro Grêmio chegar no Mundial esse ano de novo. Porque é o último nesse formato. É o último. A partir do próximo vai. A partir do próximo é a cada 4 anos, vai ter grupos, vai ter enfrentamento com o europeu no grupo. Essa tua tese é furada. Porque o Grêmio já está garantido no próximo Mundial, e aí o Grêmio pode ficar abaixo do terceiro colocado. O Inter foi terceiro. Não, o Grêmio mas pode é- ser sexto, sétimo, porque agora vão ser Não, 32. Agora vão ter 12 clubes europeus. Agora terminar em 13º é honra. Não dizem que a Europa é 1000 anos melhor que a América do Sul? Honra para nós, jornalistas, pra gente, mas a sacanagem vai rolar. Sacanagem é válida e é salutar E sempre. é engraçado né? até. Não, os caras têm cada tirada que a gente não conseguiria produzir nem no ápice da maldade. Os caras tiram cada coisa. E agora eu tenho uma dificuldade, né? Na Grenal a gente vai lendo, de vez em quando vem um recadinho gravado. Nós não ouvimos antes. É um perigo. Não tem censura. Vai tudo pro ar. Não é. Mas vai. Sem ouvir antes. Mas é que se chegar na primeira palavra já. Opa! Já para. Não dá tempo do cara. Vai, pá! Vai tomar! Vai, seu filho! Não, naquele jogo do Real Madrid, chegando no hotel, ligando aí, vendo o WhatsApp, a corneta rolando, só disse, pô, o Grêmio perdeu pro Real Madrid 1-0, final do Mundial, os caras corneteando, não é possível, cara. Inacreditável. Mas é válido. Não, se fosse o contrário, seria igual. Não gozaram do Grêmio no Ajax lá, gozaram. Não, e outra, o Grêmio perdeu pro Ajax. Eles mandaram fazer uma camiseta, copiando a camiseta do Ajax, depois daquela derrota lá em 95. O Grêmio perdeu pro Ajax, que era. Estava 40 e tantos jogos invictos. Continuou invicto, foi 0-0 o jogo. Perdeu o melhor Ajax de todos os tempos. Melhor Ajax de todos os tempos. E o Grêmio jogando com 10. Sim, o E Luciano o Jardel, expulso no e começo. o Jardel perdendo um gol assim. Perdeu. Que ele mesmo disse depois na entrevista, eu não sou de errar esse tipo de gol, não sei porque errei. Sim, olha quem errou os pênaltis, né? Arcidinho. Arcidinho. Quando que não era, que não errava. Tu estava em Abu Dhabi naquele Estava em Abu Dhabi, estava lá contra o Ajax, estava em Medellín. Tu estava na zona mista depois do jogo contra o Mazembe? Não. Quando eu estava comentando aquele jogo. Pois é. Eu não fiz narrei, reportagem. depois eu desci para a zona mista. Não tive contato com. E, a zona mista, onde os jogadores passaram, os dirigentes, a comissão técnica do Inter, foi a coisa mais triste que eu já vi no futebol. Se tivesse um buraco
onde se enterrar e se enterrar. Mas daí entra o que disse o Biderman, se Foi projeta a coisa o mais- pós-mente. Como é que nós vamos chegar em Porto Alegre? Exatamente. E essa gremistada, e aí esses O que eu vou dizer colorados. lá em casa? Eles levaram um susto tão grande, foi Futebol tão é pesado, surpreendente esse jogo contra o Mazembe, que eles não acreditavam. Os caras saíram brancos, tremendo, sabe? E na zona deu pena. A gente tinha pena de chamar para entrevistar, porque eles não tinham o que dizer. Agora, foi uma das coisas que me marcou a minha carreira. Assim, a maneira que eles saíram mas eu- depois de uma surpresa de ser eliminado. Eu fiz Grêmio e Foi- Ajax e na beira do campo, que na época O dava para Ajax é um descer. grande time. Imagina ser eliminados pelo Mazembe sem passar pela É. tua cabeça essa possibilidade. Não, e foram. Acho que o grande erro relaxados. foi esse, não passava pela cabeça. Não passava. Não passava pela cabeça. Daqui a pouco os caras Não foram lá e pode. fizeram O futebol 1-0. hoje não tem isso. Não, eu concordo contigo, que o clima devia ser pior. Mas eu fiz Grêmio e Ajax naquela época. Dava para descer no gramado. Estádio Nacional de Tóquio. Eu tava lá. E eu e o Luiz Henrique Benfica descemos pro gramado para fazer as entrevistas. Paulo Nunes e o Jardel se abraçavam na gente, choravam. O Jardel não, o Carlos Miguel eram meninos, se abraçavam na gente, choravam copiosamente. É porque ali a forma Não como tinha foi. nem jeito de entrevistar o Jardel. Ali, né, Raquel, Ali a eu acho que derrota- foi a forma de perder nos pênaltis. Claro! É, exatamente. Claro que dava Quase pra ganharam. A Quando derrota, eu senti o prazer. Pelo gostinho que teve. a Se derrota fosse era 3-0 possível. não seria tanto. A derrota era possível, né? O Ajax Sim. tinha muito mais time que o Grêmio, mas da forma como foi, que foi pesado. É que foi pesado. Eu estava com meu filho tinha 13 anos naquela época, chorava no ônibus. Aí lembro do Daniel Teva, agradeço até hoje, entrou no ônibus, deu uma camiseta do Luciano, zagueiro Luciano, meu filho é Luciano também. Luciano Dias. Deu uma camiseta do Luciano para o Guri se acalmar um pouco. O Guri estava absolutamente arrasado com aquela derrota, pela forma, acho que não pela expectativa em si que tinha, mas pela forma, nos pênaltis. Quando chegou nos pênaltis, depois da prorrogação, com 10 jogadores jogando, quase todo o jogo com 10 jogadores, prorrogação com 10, vai para os pênaltis, aí Dinho e Arce. Vocês esperam hoje Batem um bem jogo na bola. corrido, um jogo disputado, um jogo acirrado. Já se fala que não haverá grande público. Há uma certa decepção em Salvador, né? O Vitória até que não estreou mal, estreou empatando com o Flamengo, né? Mas é a sequência, E perdeu né? o Baiano, né? Perdeu o Perdeu os Campeonato dois jogos do Baiano, perdeu pro Inter e empata na estreia do Brasileiro. É a sequência ruim. Então estamos mais perto de ganhar uma, né? É isso que ele desejou sorte, amor. sorte é uma Se tiver mais um pouco de programa. O jogo eu já vi 7h15 e já 7h15. vi 7h30. 7h15. É, 7h15. Horário muito bom, né? Não, pra quem tá em casa é bom. 9h15 vai estar dormindo. Ruim para as emissoras de rádio, né? Que mesmo com a flexibilização da Voz do Brasil não podem transmitir o jogo na íntegra. Não, vão transmitir na íntegra sempre, né? Não, vão transmitir pela internet, eu Mas digo com no canais AM, FM. alternativos. Não, porque às 9 tem que rolar a Voz do Brasil. É. Às 9 tem que Tem que, tem que iniciar a olha o Voz do caráter, Brasil. Olha o caráter. Ruim é quando o jogo é às 10 horas por causa da TV. Aí é merda. Usufruiu, eu dei muito pau neles. Esse aqui dava pau todo dia. Todo dia. Um dia me ligou o Renato Mate lá. Tá, mas para que tu dê pau na RBS, mas coitada da TV Com, não tem nada a ver com isso. Aliás, domingo às 7 da noite, Grêmio Atlético, eu acho um bom horário. Não é bom o pessoal do interior, né? Que é difícil, fica ruim para voltar. Mas para quem está em Porto Alegre é um bom horário, dá para comer um churrasco tranquilo, ir pro jogo com calma, mas aí é tomar pro- uma cervejinha antes do jogo. Tu é um cara inteligente. 19 horas é pra matar no domingo. Hein? Mas é porque é um horário nesse final de semana que o Grêmio precisa, né, Rec? A gente não pode esquecer que sábado à tarde tem show na Arena. E tem que desmontar palco. É verdade. É pela Esse necessidade show- do Grêmio. O horário. Modernidade, né? É. Para administrar aquele Gramado monstro se vai. que é a arena, tem que Olha aqui, rebolar. Rec. Olha aqui, Rec, na nossa live do Facebook, facebook.com.br Luiz Carlos Rec, o Eduardo Marques. Ele mandou primeiro aqui o que tu bebeu no almoço, Rec. Deve ser daquela hora, tava falando do Dourado. Mas aí ele manda uma outra mensagem. Manda ele voltar em 2015. Não, mas aí tem uma outra mensagem que Aí o aí. Dourado enterrou o futebol dele junto com o presidente Pífero e o Diego Aguirre e todos assim. Depois ele manda uma outra mensagem que aí Brigaram naquela época. a gente pode devolver a pergunta pra ele do que ele bebeu no almoço. Ele disse que o Maicon é muito mais completo que o Arthur. Que cabeceia, tem pegada, tem raça. O Maicon tenta fazer a jogada difícil e o Arthur faz a jogada fácil. Na verdade é o seguinte, o Mike foi vendido por 300 milhões de dólares para o futebol chinês e nós não estamos sabendo. Ele deve ter alguma informação privilegiada. Só pode. Aí a gente pergunta pro Eduardo, o que tu bebeu no almoço, Eduardo? Porque, pô, o Arthur é muito Não, mas mais... cara, eu brinquei contigo, tá, vai.
Não quero perder essa audiência. Eduardo Marques. Eduardo Marques. Mas Agora o Maicon tá jogando não é muito. ruim, né? É. Não, o Maicon agora, nesse momento, tá jogando mais que o Arthur. Ele é muito bom jogador. Mas não é mais. Não sei. O Maicon tem um bom Cascudo, currículo. chega firme na bola. Tem Tem uma um passagem, bom currículo, uma passagem difícil para São cabeça Paulo, erguida. né? É, muito tem um bom difícil. currículo, mas era reserva do São Paulo. Né? Foi recuperado aqui. Mas nós vamos Já não pode transformar em Santos. Nós vamos pegar a reserva aí de qualidade. Mas aqui, O ó, Luan, os caras jogavam pipoca nele aí. e o Grêmio quis mandar para a Rússia e o Luan que não quis ir. Então, vamos devagar, porque senão daqui a pouco começa a falar mais do que O Grêmio tem. não quis mandar o Luan para a Rússia. Não, por Tinha uma 27 proposta, milhões. tinha uma proposta para a Rússia que o Grêmio chegou a aceitar e ele não quis ir. Mas quase que houve um choro e ranger de dentes, né? Porque ele não foi, aí acabou indo o Pedro Não chegou, Rocha. não chegou. Foi o Pedro Rocha, exatamente. Então, Não houve ranger de dentes. Uma proposta, o Grêmio aceitou, foi negociado, o Grêmio aceitou a proposta e o Jordão quis ir, ótimo. doutor Maravilha. Biderman, eu respeito muito a sua opinião, mas o Grêmio estava com medo de sofrer o pênalti. Tanto é que na última hora o Grêmio aceitou reduzir a multa para 18 milhões, pagou o que devia de atrasado para o Luan, deu um aumento para o Luan e fez um contrato longo. E Aumento ainda bem, retroativo. E ainda bem, foi campeão da América, campeão da Recopa, campeão gaúcho. Mas Vai diga-se- lá atrás jogar um pipoca no Luan. Mas diga-se de passagem, é que sempre que o Lua perguntado a respeito, sempre que foi conversado com ele, não com o empresário, ele disse que não sairia do Grêmio, enfim, rasgando o contrato, ou deixando o Grêmio na mão. Não sairia do Grêmio, tanto que ele renovou o contrato. Ele sempre dizia isso. Mas o presidente acreditava não acreditando, aproveitar Ah, uma frase de acreditava Pedro na- Paulo. não, é verdade, mudar, é não verdade. mudar. Mas o presidente acreditou- escalou o Renato Portaluppi para resolver essa parada. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Eu sempre que eu fiz uma entrevista, e o Renato disse no ar. Eu disse, Renato, até quanto tu tem participação na renovação do Luan, na permanência do Luan? Total. O presidente pediu que eu entrasse na 100%. negociação e eu entrei na negociação. E na época, antes do Grêmio ser campeão da América, eu perguntei, Arthur claro. é craque? Ele é craque. E olha, então, para não dizer que eu falei só da parte... Sim. O Renato mudou completamente, né? Ele tem todo o grupo na mão. Né? O Luan é apaixonado pelo Renato. Eles brincam em todos os dias. E é uma brincadeira quero ver que tu não- jogar o que eu jogava, com essa tua camisa 7 aí. Mas é uma brincadeira que ninguém solta pum na mesa, ninguém quer derrubar o técnico, exatamente. ninguém passa uma mão no traseiro quando a hora é séria. O né? Renato virou É uma treinador. brincadeira que tem limites. Não, o Renato não é mais só um ídolo que Isso. assume como técnico do Grêmio, porque era ídolo, porque fez gol do título mundial. Não, o Renato agora é um treinador. Com um grupo na mão, com o time jogando bem, ajustadinho, de pé em pé, um toque de bola maravilhoso. Então ele sempre tem uma solução, sai um, entra outro e continua jogando mesmo, menos na última partida que o Cícero não jogou nada. E não conseguiu substituir o Eu vou Luan. perguntar para o senhor Biderman. Senhor. Tem telespectador perguntando Carlos até Biderman. quando vai o bruxismo com o Cícero. O Cícero não jogou nada no lugar do Luan e o time caiu muito. Deixa eu dar uma de renatista. Mas que ia colocar Mas quem? qual é o técnico que vai querer se estrepar? Eu acho que ele está esperando um pouquinho mais do Tony Anderson. Mais que eu digo, deixar o tempo passar. Vai crescendo paulatinamente. Como ele fez com o pra próprio não Arthur, frustrar né? a expectativa. O próprio Arthur, o próprio Everton. Não, se essa é a pergunta... Tu é que- escalarias o Cícero? Não, é pior um pouco a pergunta. É pior? É. Então pior é Tu ela. é o Renato Portaluppi. Tem Cícero e Tony Anderson. Tu escala Cícero e escala Tony Anderson. Tendo já Jailson para marcar, tem que situar no tempo e no espaço. Jailson, Arthur e Ramiro. Olha, minha posição é muito difícil de dar esse tipo de resposta, né? Eu vou fugir aqui pela tangente, né? Como presidente do conselho fica difícil de dar uma posição dessa, mas especificamente em relação a Tony Anderson, tá? Eu acho que o Grêmio fez uma troca fantástica, essa troca, nada contra o Edilson, pelo contrário, foi um lateral, e é um lateral excepcional, mas o Grêmio trouxe duas figuras realmente que têm um futuro brilhante no futebol pela frente, dentro do Grêmio, que é o Alisson e o Tony Anderson. O Tony Anderson é muito guri ainda, né? Ele precisa, vamos dizer assim, amadurecer para entrando aos poucos. Eu acho que isso é um pouco arriscado já sair jogando com ele nessa função do Luan. Acho que ele não é bem da função do Luan, ele faz uma função um pouquinho diferente do Luan. Eu acho que, enfim, se tivesse com
obrigação do Renato, eu faria o que ele está fazendo, ou seja, vai adaptando o guri aos poucos, colocando aos poucos nos jogos. Jogou muito bem aquela partida com o Novo Hamburgo, ele saiu jogando, e tem entrado sempre muito bem no time do Grêmio. Então, eu acho que está absolutamente correto. Dá tempo ao tempo, dá condição dele amadurecer e poder entrar até que ele tenha condição de entrar e sair jogando como titular. Isso vai acontecer fatalmente esse ano ainda, até pela rotatividade que o Grêmio vai ter que fazer pelas 3 competições que disputa. Então, isso vai acontecer naturalmente a entrada dele jogando. Vou deixar 2 curiosidades para depois do intervalo. Muita gente quer saber o que o Brito vai fazer na sequência. O Brito está inovando, está inventando moda e está dando certo. Porque, empresário, né? Tentou vender minha casa uns anos atrás, não conseguiu, é verdade, mas tentou vender. Não, o Paulo Brito se vira. E para o Pedro eu vou perguntar se o Grêmio já está, com perdão da redundância, estável. Se o Grêmio já está sem necessidade de vender aquela história de 1 por ano, que se aparecer negócio faz 2, 3, não tem essa. Ele está pensando em vender o William Potker agora, hein? Pois já é. está pensando seríssimo nisso. Já voltamos. Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa. Hoje é dia do jogo do Inter. Já vai pegando ali o telefone, já deixando na mão. 3061-6262 é o melhor custo-benefício e é a melhor pizza de Porto Alegre. Pode acreditar, né, mantendo a tradição da região basca. Neste sábado, dia 21 de abril, acontece no posto Boqueirão de Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, o grande evento Motofest. A partir das 10 da manhã, com rock ao vivo, food trucks, prêmios e brindes. Além de curtir o Motofest, aproveite para abastecer com o lançamento da Ipiranga, a gasolina Octa Pro. Abasteça também no posto universitário, aqui em frente ao campus da Ubra. Golaço, assessoria ao consumidor. Defende os consumidores na redução da prestação do automóvel e de outros financiamentos. Reduz de forma imediata, faça o teste, em 50% a prestação do veículo. Ligue agora, consulta é gratuita, 0800 606 1616, cliente Golaço. Um deles financiou um veículo com prestação de 950, reduziu para 475, com vantagem inicial já de cara de R$20 mil. Ligue agora, garanta 50% de desconto na prestação do seu automóvel. 0800 606 1616. E se você, consumidor, quer acabar então com esses juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos com redução imediata de 50%, ligue que a consulta é gratuita. 0800 606 1616, 0800 606 1616. Biderman, está facilmente administrável o Grêmio já? Não, eu não diria facilmente, longe disso, né? É que com a venda do Arthur, as finanças desse ano se equilibram e se ajustam, né? A perspectiva da administração do clube, eu não falo por ela, falo pelo que eu sei, é de que nesse ano há possibilidade de, no final do ano, se chegar com endividamento bancário zero, né? Então isso seria extraordinário, isso reduziria, tiraria do clube um ônus aí de uns 20 milhões mais ou menos de juros e encargos anuais, que dá uma bela aliviada e acerta o clube, né, Rec? Uma outra perspectiva é que com o crescimento do quadro social a partir de 19 ou 2020 consiga suprir boa parte da folha do futebol. Então isso é outro patamar, vamos dizer assim, de estrutura, vamos dizer assim, financeira de um clube de futebol. Acho que o Grêmio aí atinge um patamar de estabilidade e que pode, a partir daí, não depender da venda de jogadores. O que não significa que não venda, isso depende muitas vezes da vontade do próprio jogador. Mas sempre vai ser um bom negócio daí. Se for um bom negócio, pode ser. Agora, não fazer negócio por necessidade de cobrir o buraco de caixa. É o caso do Inter nesse momento, é totalmente que o Vitor falou que está louco para vender o pote. Que é o caso de 99% dos clubes brasileiros, né? Eu acho que 100%.
Então, mas tudo isso eu acho que remete a uma outra situação que eu acho extremamente positiva, que no futebol eu sempre pensei isso, tem aquele famoso livro lá do dirigente do Barcelona, a bola não entra por acaso. Eventualmente até entra, tá certo? Os clubes até eventualmente podem ganhar, e alguns ganham ocasionalmente em circunstâncias especiais, mesmo com estruturas muito ruins de administração. Mas o que acontece é que não conseguem se manter no topo, manter uma estrutura adequada e razoável. O Grêmio tem um nível de governança, de estrutura gerencial hoje extraordinário. O Grêmio tem um CEO com poderes de CEO. O Grêmio tem um executivo no futebol com poderes de executivo de futebol. Quer dizer, o Duda exerce seu papel, como exerceu o Odorico, enfim, o próprio Price, mas um papel muito mais de representatividade, de relacionamento, do que um papel de gestão. A gestão é feita pelo Zanota. A gestão do clube, claro que o papel do presidente ainda é super importante, e vai continuar sendo, mas o Amodeu tem poderes de gestão completos sobre futebol. O Grêmio não contrata um jogador, não aumenta um salário sem que ele não dê a opinião dele. Ele vai dar a opinião dele se está de acordo com a política do clube. Então o Grêmio passa a ter um nível de governança, um nível de responsabilidade administrativa diferentes a nível de futebol brasileiro. Converso bastante com o Cristiano Keller, que estava no Flamengo, que passou pelo Grêmio, teve no Vasco. Todos os presidentes terão que aceitar isso, porque o presidente Romildo tem humildade. Tem uns que não aceitariam isso. Eu acho que não. Essa é uma boa pergunta. Eu sempre digo, eu sou um fã do presidente Romildo Bolzan, que é um gestor, assim... ele é um gestor. Um gestor. Nasceu para ser gestor. Ele foi prefeito do município dele, foi presidente de partido grande. Ele sabe enfrentar dificuldades, ele sabe contornar, ele tem jogo de cintura. E lidar com egos. Então, ele, para mim, é o grande presidente dos últimos anos da Tubarão. Já voltamos. Internacional, 7h15 da noite, com Lomba, Fabiano, Moledo, Cuesta, Iago, Dourado, Gabriel Dias, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes, Potker. Colorado sondou a situação de Rômulo do Flamengo, jogador é reserva daqui. Eu não quero acreditar nessa informação, hoje já... Não, isso aí seria a piada. É o Lucas Silva do Cruzeiro, é o Bruno Silva do Cruzeiro, é o Rômulo do Flamengo, é muito certo, volante. Já desmentiu. É uma volantada que eu vou dizer. Mas não é um indício daqui a pouco de que o Dourado pode ser vendido também? Não, e já se busca um substituto. Mas o Richelli vai jogar quando? E tem o Charles, e tem o Ramon das divisões de base, tem o Mossoró no Brasil de Pelotas, e tem quem quiser. Não, o Mossoró joga um pouco mais à frente. Mas jogou como segundo volante no Inter. E tem o Gabriel Dias, Edenilson suspenso está fora, Grêmio, Luan será revelado durante a semana, Maicon e Léo Moura devem voltar à equipe. Brito, futuro. Eu já estou fazendo, minhas redes sociais, que cada vez ficam mais fortes, já tenho 250 mil seguidores, faço muitas lives, que é o ao vivo, entrada ao vivo, durante o dia, tanto no Twitter, quanto nos 3 Facebook que eu tenho, quanto no Instagram. Agora, em maio, a minha central de imprensa, Paulo Brito, que foi em Capão da Canoa com sucesso, assim, sabe, com atrações diárias, com estúdio de rádio, estúdio de televisão, com debate domingos à noite, começa em Canela, num lugar maravilhoso, que é o Parque do Caracol, vai até dezembro, quando voltaremos para a praia. Então, é isso. Quer dizer, só quer sombra e água fresca, é isso? Sombra, o cara trabalha demais. E faço muitos eventos, tenho 5 patrocinadores que eu visito os clientes deles. Valeu, obrigado, Paulo Brito. Valeu. Obrigado, Bider, sempre é uma honra tê-lo aqui, presidente do Conselho do Grêmio. Obrigado, Maurício. Às 19 horas tem mais.